Importante se faz a cada um que acá se encontre, vigiar os vossos pensamentos, vigiar o próprio coração, para que não se contamine, para que não se polua com as vibrações tristes que os homens ainda levam e carregam dentro do próprio coração. E, portanto, cada filho que acá está, vá purificando o vosso ambiente, o vosso lar, com muito amor e esperança, com tudo estes que são trazidos a cada um, os ensinamentos trazidos dos espíritos que já se encontram do lado de cá. Acreditem na fé, ora e vigia, para que não caia nas armadilhas tristes dos espíritos ainda que se encontram animalizados, conectados às coisas mundanas e com isso tornando um obsessor em vossa vida, vampirizando assim tudo que é de mais sagrado, a fé de cada um. Não deixando que notícias perturbadas, desequilibrantes, adentre o vosso lar, trazendo desespero e medo. Confie na palavra de nosso Senhor, que jamais irás esquecer de cada filho, estará presente para poder ajudar aqueles que em sintonia com a luz estão, permanecerão iluminados por uma redoma de luz, de caridade e fé, mantendo sempre os filhos vigilantes, a deixar aceso no congá uma luz de misericórdia de Nossa Senhora, para que os nevoeiros trevosos não venham lhe trazer desequilíbrio, sofrimento ou dor. Acreditem que todo mal passará, nenhum mal perdura, mas é importante que cada filho esteja preparado e em sintonia com o mais alto, para que não deixe novamente essas tristezas fazerem parte dos vossos corações. Melhore os conhecimentos, cuide da segurança do lar espiritual e material, além das velas acesas no congá, os amuletos já ensinados a cada filho, a prece matutina e vespertina no lar, nos quadrantes de Nossa Senhora, aqueles que confiem no fluídico medicamentoso depositado nas águas, para que estes possam manter os corpos equilibrados e em paz. E o mais importante, a renovação da fé, a metamorfose que cada um deve ter na sua própria reforma íntima, não deixando que as sombras ali adentre, tumultuando e desequilibrando, seja lá quem for, cuidando dos jovens, cuidando das crianças, se importando que é o mais sagrado, a vossa família. O mal só se aproxima, o mal só tem força se o filho ali unir-se a ele. Não discuta, não briga. Em vez de perder tempo com isto, faça uma prece. Cuida de quem precisa, para que essas energias não venham lhe sabotar, não venham te trazer desequilíbrios. Mantenha a Bíblia do Nosso Senhor aberta e no Evangelho no lar. Eleve, projete sobre o seu lar uma luz edificadora, uma luz amiga, para que os bons espíritos, quando ali projetar essa prece, possam encontrar esse rastro de luz tão importante e tão valiosa, que irá fazer cada filho fortificar-se e em paz permanecer. Mesmo quando o homem estiver perdido,
tu estarás tranquilo, porque sentirás dos vossos lados a presença dos bons Espíritos de Deus. Mas aquele que na sintonia das sombras permanecer e estiver, estará conduzido às sombras, ao medo, ao desequilíbrio. Está na hora dos homens se mostrarem que estão prontos. Está na hora de os filhos comprovarem exatamente que durante todo esse tempo e todas as encarnações de cada um poderão usar a espiritualidade que estais a ensinar a cada um de vós. Todas as tormentas, acá foi avisada. As doenças, acá foi avisada. Mas também, com notícias ruins e tristes, foram trazidas as boas novas para que pudessem se curar, se proteger, se elevar. Mas aqueles que em vigilantes se encontram, sempre são pegos de surpresas. Por quê? E preparados não estão. E alguns, até com descrédito, absorvem e ouvem as informações, querendo fazer como Tomé, sem acreditarem, sem fé, continuam ali a caminhar sem observar as periferias, continuam a caminhar achando que é muito mais inteligente ou sábio do que nós espíritos que estamos desencarnados há muito tempo. E vimos aqui a oportunidade trazida por Nossa Senhora para exercitar a misericórdia, mais uma provação de que Nosso Senhor e Nossa Senhora jamais deixará um filho perdido, desamparado à própria sorte, para que esse se perca, mas que esse sim possa cumprir a vossa missão espiritual. Acreditem, o melhor remédio hoje é a fé. A melhor forma de tu se aproximar de Deus é a vossa sinceridade no vosso coração. Só assim encontraremos habilidades e condições de poder ajudar a cada filho, independentemente das situações que lhe trouxe até cá. Sofrimento da saúde, falta de dinheirinhos, ou até mesmo a falta de fé que muitos se encontram. O mais importante é acreditar na superação de cada um e que cada um possa, daqui por diante, colocar em prática todo esse conhecimento que é trazido a cada irmão e a cada filho, para que estes possam combater com bom combate, sem medo, e acreditar que só a luz de Nosso Senhor é a chave. Entendam que a caridade é o único lenitivo capaz de aproximar aqueles perdidos à luz de Nosso Senhor. Lembrando sempre que a casa de Nossa Senhora não vai se fechar e jamais fechará. Porque a obra que é fundamentada na rocha, na luz do Cristo, jamais se perde. Por mais que o homem esteja amedrontado, jamais uma obra de Deus se perde. Portanto, filhos, acreditem, tenham fé. Dias de luz virão, dias de abonança também, mas para que tudo isso se concretize,
É importante todos vós estarem juntos, na fé, no sentimento e no mais importante, de que o Brasil irá cumprir a vossa missão. Aliás, o Brasil está cumprindo a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Lembrando sempre que todos vós, encarnados e desencarnados, temos o compromisso com o Brasil. Por isso, meus irmãos estão acá. Por isso, que as portas continuam abertas, para que saibam que aqui é a casa de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil, a mãe de Nosso Senhor. Quem caminha com esta, jamais órfão fica, jamais sozinho permanece, porque a luz é o lenitivo mais forte para afastar as trevas e a escuridão que ainda teimam nos corações dos homens. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre proteja todos vós. Agradecido. A missão que este país tem: iluminar o mundo com a verdade vivida e praticada pelo Cristo. Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Boa noite a todos, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Uma boa noite a todos, espero que todos tenham passado uma boa noite, de Natal. Natal cheio de fé, de esperança, cheio de compaixão, de entendimento. Natal que faz a gente refletir, na verdade, no que realmente nós buscamos para a nossa vida e qual é o propósito de nossa estadia aqui na Terra. De tudo que a gente aprende, de tudo que a gente ouve, tudo é usado ou deve ser usado para nos tornar um ser humano melhor. Tornarmos seres humanos mais amáveis, mais inteligentes, mais sinceros, verdadeiros, prósperos, não é? Pessoas que entendam uns aos outros e ajude também uns aos outros. Meu boa noite para a dona Helenir, dona Flávia, seu Álvaro, Luiz, Wanda Ribeirini, Anete Coelho, Mária Farias, olha quanta gente. Helenir de Assis, Ivanilde Ribeiro, Neide Sueli Barco, Lucimara Bittencourt, Henrique Nunes, Vanilda Rezende, Flor Lu. Boa noite, seu Adilson, seu Fabrício, seu Rodrigo Casagrande, dona Ticiana. Boa noite. Boa noite, Edna Moreira, Henrique Nunes, Suzy Berto. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossos irmãos de Goiás, Rio Verde, Goiás, seu Henrique Nunes, pessoal de Araguaiana. Boa noite. A Edna não está aqui visivelmente, mas está conosco na live também. E mais uma vez nós nos reunimos nessa casa para fazer algo que pode parecer pequeno aos olhos dos incrédulos.
mas tem uma força gigante aos olhos de Deus. Quando nós fazemos uma prece pelo Brasil, né, Sirlei Matos, nós estamos orando também pela nossa casa, pela nossa família. Nós estamos orando por aquelas pessoas que foram confiadas a nós. Nós oramos pelas pessoas que trabalham conosco, por aqueles que no caminho talvez não se dão tão bem com a gente. Né, Sr. Roberto Capovilla, Sr. Marcos Leocádio, boa noite. Dona Nívia Engelman, boa noite. Então a gente está orando para transformar o planeta Terra numa condição de esfera espiritual melhor. Se você não trabalhar a sua consciência para você mentalizar o planeta como um todo, você vai estar muitas vezes limitado ainda a uma vida talvez pequena. Olhar apenas as próprias pessoas que estão do nosso lado, olhar o trabalho. Antigamente a gente era assim. A nossa preocupação era, olha, vou trabalhar hoje e quando que eu saio de férias? Não era assim? A preocupação era só terminar o ano depois que a gente fechasse o ano letivo escolar, porque a nossa preocupação era só saber que aquele dia a gente passou de ano. E depois daquele dia eu não precisaria mais me preocupar com provas. Era a mente que a gente tinha infantilizada ainda. Muitas pessoas têm na sua mente a preocupação apenas de trazer o pão de cada dia. E se trouxer o pão e tiver um lugar para morar e um lugar para dormir, e se no final da semana puder tomar sua cervejinha, né, fazer seu churrasco, só isso já é o suficiente. Eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo além disso. É um pensamento ainda muito limitado. Não digo que seja errado ou certo, não é isso, mas é limitado. Se vocês olharem, principalmente todos que estão conosco na live, depois que começamos a nos conhecer através do trabalho dos Espíritos, a nossa mente começou a ser aguçada, a enxergar a vida de outra forma. A gente começou a perceber que muitas coisas que nós fazíamos por instinto. Algumas certas, outras erradas, né, Dona Iracilde? Dona Iracilde, seu Renato, boa noite. Dona Alessandra Kashima. Então a gente começou a prestar atenção em nós e ver que o que a gente fazia influenciava primeiro as pessoas dentro da nossa casa, depois as pessoas de fora. A gente começou a perceber que filhos, marido, mulher, vizinhos, parentes, são espíritos em evolução. Né, Dona Wanda? Éramos inocentes. E sendo eles espíritos, eles trazem de outras vidas uma certa reminiscência, lembranças, que mesmo que eles não tenham certeza do que eles lembram, mas essas lembranças fazem com que eles muitas vezes rejeitem a nossa presença. Não é, Dona Joana Shibata? E aí a gente começou a entender a vida de outro jeito. A gente não mais agia apenas por impulso. Agora estamos avaliando e agindo por consciência. Somos mais conscienciosos agora. Quando a gente ficava desempregado, a gente se desesperava e achava que o problema era a empresa, era o chefe, era o mundo, era o desemprego. Não era a gente. Não era o nosso espírito que talvez precisava de ficar um tempo para aprender uma lição. Talvez até a humildade. Talvez vencer o orgulho que havia dentro de nós. Então a gente foi começando a pensar na vida de outro aspecto. Aqui, na live, ouvimos falar de planetas, de microscópio, de bactérias, de saúde, de doenças, não é?
de obsessores, de religiões, de política, tudo agora a gente percebe que tem a ver com a gente. A gente não está isolado de tudo isso. Você pode não querer ver, mas aquilo vai continuar existindo. E a gente começou a perceber que existe ainda muita maldade no ser humano e em algumas pessoas. E nós aqui na Terra reencarnamos para combater esse mal fazendo o bem, exemplificando o bem. E para isso a gente não pode se eximir das nossas responsabilidades morais. Né, dona Alessandra? A gente se desesperava, não é? E quando batia o desespero, a gente não sabia para onde correr, o que fazer. E aí os espíritos, em todas as lives, foram nos ensinando. Eu falo sobre tudo isso porque nós estamos chegando ao final do ano. No programa passado, eu até troquei de lugar aqui com a Edna, né? Falei, Edna, hoje você vai sentar aqui, eu vou ficar como se eu fosse você nesse cantinho aqui. Porque a gente tem que deixar a cabeça aberta para experimentar coisas novas, aprender coisas novas, ver a vida de outro ângulo. E os espíritos vêm falando que estamos chegando no final do ano e quanto que nós já aprendemos. Hoje eu vejo essa mudança toda cíclica que está acontecendo no Brasil, né, dona Rinalda? Essa mudança cíclica, né, dona Fernanda Rodrigues, dona Helena Braga. E a gente percebe que essas mudanças todas vêm acontecendo justamente para a gente evoluir. Eu vejo muitas pessoas ainda desesperadas. Puxa, mas está demorando demais. Ah, mas isso já tem que ter acontecido. Se fosse eu, já tinha resolvido. Pois é, mas não é. Cada pessoa vai resolvendo aquela situação que é proeminente ela resolver de acordo com o nível de evolução e com a missão que ela tem. Vocês repararam que a gente avaliar, por exemplo, a vida do vizinho é mais fácil do que avaliar a nossa? Que achar solução para a vida alheia, para a vida do vizinho, de uma outra pessoa, de um amigo, é mais fácil do que achar solução para a nossa? Porque uma coisa é você pensar na solução, outra coisa é você praticá-la. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas aprendendo sobre espiritualidade e ouvindo dos espíritos que a gente não pode, por exemplo, se deixar levar pelo mal. E eu vou chegar no assunto que eu quero comentar com vocês hoje. Quando você quer combater o mal com o mal, você se torna mal também. Quando você começa a usar das mesmas ferramentas, da mesma ousadia errada, abro sempre esse parênteses aqui, porque ser ousado não quer dizer você copiar o mal naquilo que ele faz, mas você usar de inteligência para ir além do que ele consegue ir. E quando a gente faz isso, a gente começa a usar da nossa mediunidade, da nossa espiritualidade, para justamente ajudar os espíritos mais difíceis que foram confiados a nós. Vou dar um exemplo para você. Imagina um professor, não sei quem é professor, que está nos acompanhando agora, né, dona Alba? Você é um professor, tem lá 30, 40 alunos na sala de aula. Aí os alunos começam, né, primeiro dia de aula, segundo dia de aula, começam a quebrar as coisas na sala de aula, começam a brigar entre eles, começam a criar confusão para não assistir à aula. Já imaginou uma cena assim? Né, dona Silvia, dona Simone, dona Paula? E aí? O que você faz? Tira o chinelo e ó, passa a correia, como dizia minha avó, em todo mundo? Não. Começa a brigar
falando alto, igual eles falam alto também? Já que eles não conseguem me ouvir, eu vou gritar mais alto que eles então? Será que esse é o caminho? Será que é usar de violência, porque eles estão usando de violência, então eu vou usar de violência também? Eu acho que não. Qual é a forma inteligente? Pense, se você é um espírito e foi colocado num determinado lugar, com determinadas pessoas, você, em algum momento, foi preparado para aquela missão. E a missão, ela é maior do que o missionário. O missionário nem sempre entende a missão. Ele nem entende, às vezes, por que é ele e não outra pessoa. Por que ele está enfrentando tudo aquilo? Porque a missão é maior que ele. E quando a gente começa a buscar esse entendimento, poxa, o que eu tenho é uma missão, não é uma obrigação. Ninguém me obriga a fazer isso. E eu não posso me obrigar a fazer também. Eu tenho que entender. E quando eu começo a entender isso, aí eu começo a buscar no plano espiritual formas inteligentes de poder conduzir aqueles espíritos mais difíceis. Né, dona Alessandra? Como é que eu conduzo os espíritos difíceis? Vocês já pararam para imaginar como que funcionam as prisões no plano espiritual inferior? Como é que funciona o trabalho dos sentinelas, dos Exus, dos seguranças espirituais, para poder conter rebeliões no umbral? Ou vocês já acham que não tem lá? Né, dona Elizabeth? Boa noite. Como é que esses espíritos fazem para poder ir ajudar os espíritos que estão feridos ou que estão em situações mais decadentes no plano espiritual? Eles têm que ser inteligentes. Eles têm que saber como é que o mal pensa e como é que ele vai agir. Então eu tenho que estar sempre 2, 3 passos à frente desse mal. Eu tenho que estar muito além dele para quando ele tomar qualquer atitude, eu já estar prevenido para ele. Então, quando a gente começa a aprender sobre isso, a gente começa a entender o que Jesus estava ensinando aos seus apóstolos. E quando a gente começa a entender isso, eu começo a entender o que eu tenho que fazer na minha própria vida. Nós estamos vivendo uma situação hoje onde o Brasil se torna um ponto evidente no mundo. Olha o que está acontecendo na Coreia. Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Brasil hoje, como vários outros países, são dependentes de chips. Aqueles chips de celular, de aparelho de rastreamento, de aparelhos de carro, de tudo quanto é máquina hoje, eletrônica, né? Ou digital, que você precisa de ter um sistema de informação de dados ali, e principalmente móvel. E hoje só tem basicamente um lugar do mundo que produz a sua maioria. E esse lugar já está sendo muito assediado, porque já querem dominar esse lugar para deter esse conhecimento. Nós temos lugares hoje no mundo onde não tem mais produção de energia. Não sei se vocês sabem, os países estão buscando a energia nuclear. A China, por exemplo, ela tem interesse de construir mais de 300, se eu não me engano, 300 usinas nucleares para produzir energia para sustentar todo o seu país. Existe uma fonte de energia que eles estão estudando agora, que é um cristal que encontraram na Lua, que ele é uma energia muito mais potente do que a energia atômica que nós temos aqui, e poderia, né, através desse cristal, você conseguir produzir energia suficiente para todo o país inteiro. Só que tem um detalhe: para você administrar essa energia,
você precisaria de um equipamento construído na Terra, de uma capacidade extremamente alta para conter calor. E hoje, até hoje, não se tem esse tal equipamento. Se esse país não tem energia, como é que vai sobreviver ali, ou como é que vão sobreviver milhões e milhões e milhões de pessoas? Nós temos hoje países que não estão tendo alimentos, não é? A Europa, por exemplo, está com um problema muito sério de alimentos. Os Estados Unidos agora sofrendo também com frio, tá? O gelo caindo incessantemente nos Estados Unidos. Em outros lugares da América do Sul, por exemplo, aqui no Brasil, muita água, muita chuva. Balneário de Camboriú embaixo de água praticamente, né? Muitos lugares de Santa Catarina embaixo de água. Lugares de Salvador embaixo de água também. Então nós vamos vendo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o ser humano, dentro desse contexto, médium que é, independente se ele é evangélico, católico, protestante, budista, ateu, porque ele media uma inteligência maior. Cada um de nós mediamos na Terra um pouco da inteligência de Deus, né, Luciene? O Canadá está uma friaca, olha só. Então nós mediamos essa inteligência de Deus, nós temos a capacidade de desenvolver soluções para tudo isso. A Fernanda Rodrigues está dizendo que na Alemanha está faltando alimentos há meses, olha só. A Rinalda está dizendo que o Japão também está com muito gelo, né, seu Ideraldo? Olha só as coisas que estão acontecendo, né, Rinalda? Então nós temos, como médiuns que nós somos, né, Denise? Denise falou que nos Estados Unidos já 30 pessoas já morreram por causa do frio. Não é? Então nós temos que criar soluções, mas não dá para a gente mais viver pensando só no churrasco do final de semana, pensando só nas férias da aula ou do trabalho, pensando só na praia que eu vou pegar no final de semana. O mundo hoje, nessa situação global, exige uma mudança e uma postura diferente de cada um de nós. Por isso que nós fazemos essa oração pelo Brasil e pelo mundo. Essa oração que nós estamos fazendo é para ajudar a trazer as bases da vibração, do equilíbrio, da inteligência, da paz e a ajuda dos bons espíritos para cada um de nós. Nós queremos que todos os pastores, os padres, os presbíteros, os curadores, todas as pessoas que têm função espiritual, através de cada um da sua igreja, cada uma da sua religião, cada um da sua maneira de acreditar em Deus, junte-se em prece para que nós possamos, numa grande egrégora, na verdade, juntar forças e com essas boas vibrações vencer todo o mal. Uma das estratégias do mal é criar desunião. Né, Paula? Paula está dizendo que no Ceará tem um sol para cada um, né? Tão calor que está. Então a gente tem que se tornar um ser humano melhor. A gente tem que ver o que está errado e não ser complacente ao erro. A gente tem que ter firmeza na nossa postura, no nosso caráter. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer também. Não é porque o outro erra que eu tenho que errar também. E assim por diante. Nunca justifique o seu erro no erro de quem quer que seja. Tá bom? Estou vendo aqui que já deu 7 horas. Confere? E às 7 horas nós convidamos a todos para a gente cantar o hino nacional brasileiro. Nós convidamos pessoas de todos os lugares do Brasil e também do exterior. Nós vamos aqui cantar juntos esse hino, e o que eu estou vendo que está me chamando muita atenção é a quantidade de pessoas agora que cantam o hino nacional. Isso é muito legal, porque antigamente a gente não sabia nem a letra, né? Hoje você erra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você já sabe basicamente quase todo o hino.
e o que significa, o que está sendo dito. Hoje nós estamos sentindo na pele o que significa o hino nacional. A música que nos representa, ou a música que representa a nossa nação, né? Então eu vou convidar você que está nos acompanhando agora para já se preparar, para que juntos possamos pedir aos Espíritos, inclusive que também trabalharam na independência dessa nação, para que se junte a nós em prece. Gilberto falou agora à tarde sobre a Maria Quitéria, José Bonifácio. Vamos contar um pouquinho a história dela, para a gente poder entender também esse momento que estamos vivendo e o que esses espíritos fizeram que hoje também interferem na nossa vida, tá bom? Então vamos juntos, vamos cantar o hino nacional brasileiro. Aí o hino nacional brasileiro, o hino que nos mostra a luta de um povo e a luta de bravos guerreiros também, que se dedicaram a sua vida para a libertação de um país. Nós estamos vendo algumas coisas hoje que remetem o nosso pensamento
ao momento também da independência do Brasil. Quando o Brasil estava aqui ainda subjugado, né, como colônia portuguesa, e quando foi transferido, né, a administração do Brasil para cá, para o Rio de Janeiro, as pessoas que nasceram aqui no Brasil, que já estavam descontentes com o país da coroa, acabaram pedindo para o Brasil se libertar, ou criar sua independência. E para ocorrer isso, ocorreram várias guerras. Guerra de Pernambuco, por exemplo, né? E aqui teve uma mulher que nessa época se colocou também para ajudar a lutar pelo Brasil. Só que naquela época mulheres não eram aceitas nos exércitos. Então o que ela fez? Ela acabou usando uma roupa de homem, né? Cabelo cortado também, e aí ela se passou por um homem e se alistou, né? E comandou outras mulheres também, para que ela pudesse ajudar a libertar o Brasil. O nome dela é Maria Quitéria. Ela é conhecida como a primeira mulher militar brasileira. Primeira mulher militar brasileira. Nasceu em 1792, mas não se tem ao certo a data do seu nascimento, porque ela foi registrada só depois. E não registraram o dia, né, e o mês exato. Foi conhecido como heroína na Guerra da Independência do Brasil. Se vestiu de soldado e alistou-se no batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro. Participou das lutas na Bahia, ao lado dos patriotas. Foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Maria Quitéria de Jesus era o seu nome. Havia nascido na fazenda da Agulha, na freguesia de São José, hoje Feira de Santana, no estado da Bahia, no dia 27 de julho de 1792, segundo alguns, tá? Historiadores. Era filha de um fazendeiro português, Gonçalo Alves Almeida, e de Joana Maria de Jesus. Maria Quitéria não frequentou a escola e preferia caçar em vez de fazer trabalhos domésticos. Aos 10 anos, ela ficou órfã de mãe, tendo ela que assumir a casa e cuidar dos seus 2 irmãos. Seu pai casou-se pela segunda vez, mas logo também ficou viúvo. Casou-se novamente e teve mais 3 filhos. Sua nova esposa não apoiava o comportamento independente de Maria Quitéria. Olha que interessante, a gente pega, né, uma menina de 10 anos, né, já com essa veia militar e de querer salvar o seu país. Alguém lembra algum outro espírito que tinha esse mesmo jeito de agir, de pensar? Quem é que lembra? Que a gente já contou a história aqui. Uma moça nova também. Alguém lembra? Dona Fernanda, Dona Divina, Dona Santa, Marguete, Carlos Novaes, Dona Vanusa, quem lembra? Como a Bahia não possuía um exército estruturado e treinado para enfrentar os portugueses, o Conselho Interno do governo da Bahia começou a recrutar voluntários para lutar pela consolidação da independência. Olha, todo mundo sabe, que coisa boa, né, Tica? Dona Tica, Dona Fernanda, Mônica, Luciene, Marli, Alessandra, Silvia, Sérgio, Jaciara, Elenira, Alvina, Valdemaria, BRTA, é isso? Olha, Dona Rinalda, todo mundo
Ah, colocaram o seu Cláudio, colocou a Nilta Garibaldi, a dona Nilta Garibaldi. Eu me lembrei primeiro de Joana d'Arc. O pessoal também colocou ali também. Olha que legal. Não é? Não é mais ou menos a mesma coisa, esse desejo de lutar e a dificuldade do preconceito da época, né? E hoje, quando a gente vê aqui na live ou nas ruas do Brasil inteiro, a quantidade de mulheres que estão indo para a rua, lutando também de alguma forma, né, para poder ajudar esse país, é impressionante, é muito bonito ver isso. Né, dona Silvia? E olha o que diz aqui, ó. Ao tomar conhecimento do início do alistamento voluntário para o regimento de artilharia, ela queria ser linha de frente ainda, hein? Maria Quitéria pediu autorização ao pai para lutar ao lado dos patriotas. Você tem a imagem de Maria Quitéria aí? Para colocar para o pessoal ver? Tem? Ela pediu para o pai. Será que o pai deixou? Olha lá a Maria Quitéria ali, ó. Olha que interessante. Pois dominava a montaria e sabia manejar armas de fogo. Mas o que o pai fez? O que você faria, Wellington, se sua filha pedisse para ir para a guerra? Lutar armada pelo seu país? Vai para casa, deixa isso com os outros. Isso não é seu papel. Pai, né? Só que ela trazia isso no espírito dela. E quando a gente traz no nosso espírito, as pessoas podem até falar. O difícil é nos convencer. Porque a missão é maior que o missionário, né? E olha que interessante aqui, ó. Com a ajuda da sua irmã, que lhe emprestou as roupas do marido, ó o cunhado aqui aparecendo, ó. A irmã emprestou as roupas do marido. Maria Quitéria foi para a Cachoeira e alistou-se no regimento de artilharia com o nome do seu cunhado, José Cordeiro de Medeiros. Ela ainda se passou pelo nome do cunhado para poder se alistar. Você vê o quanto ela queria realmente ajudar? Né, dona Fernanda? Quantas mulheres, não é? Você vê que interessante, ela queria tanto ajudar que acabou se passando pelo próprio cunhado para se alistar. Aí eu pergunto, e o cunhado não se alistou? O pai não se alistou? Não é? Ao saber da fuga da filha, seu Gonçalo localizou a moça que não queria de forma alguma abandonar as armas. O pai foi lá buscar. O major José Antônio da Silva Castro não permitiu que ela fosse desligada, pois já era reconhecida pela disciplina militar e pela facilidade de manejar as armas. Olha só, o talento, né? Era tão talentosa que se destacou, inclusive, na artilharia. A pedido do pai, Maria Quitéria foi transferida para a infantaria, pois um fuzil era mais apropriado para uma mulher do que um canhão. Olha só, é engraçado isso, né? A gente olha assim, parece a história da Mulan, né, seu Kleber? Eu pensei a mesma coisa. Do filme Mulan, da Disney, também é bem parecido. Ele então achou que era melhor ela carregar um fuzil do que um canhão, né? O canhão era muito pesado. Ela foi então transferida para o batalhão denominado Voluntários do Príncipe de Dom Pedro. Ao adotar o seu nome verdadeiro, Maria Quitéria, acrescentou uma sala ao seu uniforme. Acrescentou uma saia ao seu uniforme e seguiu com o batalhão para vários combates. Participou da defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, deixa eu ver onde aqui, da Pituba e de Itaquã. Ninguém acreditava que aquele soldado
entregue à luta, arriscando diariamente a vida, fosse uma moça. No dia 2 de março de 1823, como recompensa, Maria Quitéria foi promovida a cadete, recebendo uma espada e os seus acessórios. Põe a foto de novo aí para a gente ver. Dona Maria Quitéria, olha lá. A saia por cima da calça, né? Já ela ali como moça, não mais como seu Medeiros, né? E no dia 2 de julho de 1823, com a derrota das tropas portuguesas, quando o exército pacificador entrou na cidade de Salvador, Maria Quitéria marchava com seu batalhão, sendo saudada e homenageada pela população. Olha que interessante, né, Dolores? Não é interessante isso daí, gente? E hoje, será que nós temos algumas Maria Quitérias por aí também? Será que a gente vê alguma dessas Marias Quitérias defendendo o Brasil hoje? Tem a história dela, casamento, tudo, condecoração. Deixa eu ler a condecoração, porque é interessante também. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais da nossa história, né? Da história do Brasil, né, dona Dulcineia? Em agosto de 1823, quando o último reduto luso-português, né, foi derrotado e o Brasil se tornou um país unido e independente, de norte a sul, Maria Quitéria foi para o Rio de Janeiro, onde já se falava da bravura da guerreira baiana. Sua presença na corte causou grande agitação. Seu curioso uniforme militar, calça, saiote de lã, fardeta, quepe e espada, e o distintivo dos voluntários, tudo atraía a atenção dos habitantes da capital do Império. Não é? No dia 20 de agosto de 1823, no Palácio de São Cristóvão, o imperador preparava-se para receber a heroína. Dom Pedro aproximou-se de Maria Quitéria e colocou em sua farda azul, de golas e punhos verdes, a medalha da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Reformada com soldo de alferes, Maria Quitéria voltou para a Bahia com uma carta do imperador, dirigida a seu pai, pedindo que ela fosse perdoada, olha, pela desobediência. Olha que bonito isso, gente. Não é? Né, dona Gisele Araújo? Pois é. Aquela mulher na linha de frente, com fuzil na mão, defendendo o Brasil. E você vê o tato, né, de Dom Pedro aqui, que ele soube que ela foi em desacordo com o pai não queria, mas acabou tendo que aceitar, porque ela era uma peça-chave nas tropas. Atirava muito bem, era extremamente disciplinada, ou seja, um perfil de um bom soldado. Né, dona Gilce? E aí, então, além de premiá-la, de colocar ali uma medalha honrosa, né, por tudo aquilo que ela fez e se dedicou na defesa do país, ele fez uma carta para o pai dela, pedindo que o pai a perdoasse. Novamente, família. Pensando na família, no fortalecimento da família, porque ela voltaria para onde? Para a família. E levaria não só as honras de ter defendido o seu país, a homenagem do próprio imperador, né, do país, levou uma carta ainda dirigida a ele, escrita pelo próprio imperador, para perdoar a filha. Né, dona Alessandra? Sim. Não é? Vocês veem que interessante, gente?
A gente vê o filme da Mulan, né, que é muito bonito, foi muito bem desenhado, muito bem feito, e emociona, né, você ver aquela história. No filme, né, é uma menina oriental que o pai não consegue ir para a guerra e tem que ir um homem da família, né, toda a família tinha que ir um homem da família para defender o seu clã, a sua família. Como ele está com a perna machucada, ele era um ex-combatente, e ela sabia que ele pouco iria ajudar, ela vai no lugar dele. Nesse caso aqui, a menina já queria desde pequena ajudar. E olha que interessante, ela se passou também por homem, passou pelo cunhado, usou o nome do cunhado, se dedicou lá dentro, né? O pai descobriu, foi tentar tirar, não conseguiu, porque já falaram que ela era muito boa no que fazia. E acabou então que ela se tornou um grande mártir da nossa independência. E o que aconteceu no final com ela, né? Maria Quitéria viveu seus últimos anos no anonimato, sofrendo com uma inflamação no fígado e quase cega. Maria Quitéria faleceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de agosto de 1853. Seu corpo foi sepultado na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, no bairro de Nazaré, em Salvador. Olha que interessante. Bonito isso, né, gente? Não é à toa que os Espíritos pediram para a gente entender um pouco mais sobre essas personalidades que também influenciaram o nosso país. Não é? Anita Garibaldi também, a gente já falou, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Nós vamos falar mais sobre todos eles, mas está dando para entender que tudo tem a ver com esse planejamento espiritual que o país está vivendo. Tem muitas pessoas que estão ainda, né? Eu estou acompanhando muitas notícias que estão sendo difundidas sobre o Brasil. E uma coisa que eu estava conversando com algumas pessoas hoje é que eu vejo as pessoas não defendendo mais valores, valor humano, valor moral, valor de família, valor do que é certo, valor da verdade. As pessoas hoje defendem coisas imediatistas, não mais coisas duradouras. Você defender ética, você está defendendo uma coisa duradoura. Você defender valor moral, você está defendendo algo que vai perdurar até depois que você não estiver mais aqui, pois servirá de exemplo para os outros. Quando você trabalha a questão moral, independente de cor, de raça, de credo, de time, de partido, é a moral humana, tá? É o que é certo, simples assim. E hoje a gente percebe as pessoas discutindo muito sobre pessoas, discutindo muito sobre ideologias. Será que as pessoas sabem o que é ideologia? Será que as pessoas foram olhar no dicionário para tentar entender o que significa a palavra ideologia? As pessoas discutem hoje coisas que ouviram de alguém e não sabem nem se é verdade. E propagam isso. E quando propagam, defendem com a sua própria vida. Não tem alguma coisa errada? Né, dona Fernanda? Se alguma dessas pessoas tivessem desistido de sua missão, qual seria a história? Pois é. Hoje a missão é nossa. A missão está sendo dada a cada um de nós. Eu estou vendo poucos, no bom sentido, comparado com o tamanho que é o nosso país,
fazendo um esforço gigante para estar na linha de frente das trincheiras, como se pode dizer, para poder defender essa nação. E nós devemos estar juntos nos valores morais do ser humano. Preste atenção, gente, não haja cegamente. Não queira defender pessoas somente. Defenda valores morais. Sempre. Porque as pessoas erram, os valores não, os valores são aqueles. As pessoas passam, os valores não, os valores perduram. Os valores que Jesus vinha ensinando para nós lá atrás são os mesmos valores que guiaram boa parte das religiões até os dias de hoje. Jesus não está mais visível, não é? Como se fez naquela época. Mas os seus valores foi passando século a século até chegar ao dia de hoje. Né, dona Gilce? Errado é errado, ponto. Mesmo que todos façam. O certo é certo, ponto. Mesmo que ninguém faça, eu acho que faz. Sempre tem alguém que faz. Pode não aparecer, mas faz. Né, dona Alessandra? Ideologia é um conjunto de valores, princípios e doutrinas. Mas como é que eu defendo uma ideologia? Estudo de ideias, logia vem de estudo, ideo de pensamento, estudos de pensamento, se eu não entender primeiro quais são os valores que eu quero trabalhar. Você pega algumas pessoas hoje que defendem determinadas ideias, quando você fala, mas quais são esses valores? Esse é o valor que você defende? Você vê que a ideia e o valor não batem. Não é? E muitas pessoas acabam brigando até e se afastando de pessoas que amam ou pessoas do seu convívio por coisas justamente de não entender isso. Não é? Brigar com tudo isso. Né, dona Vivi Penteado? Querem mudar a Bíblia, o Evangelho? Pois é. Querem mudar o quê? A ideia ou os valores? Quais são os seus valores? Quais são os valores que você respeita? Quais são os valores que você quer passar para os seus filhos? Quais são os valores que você exerce no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos, na sua igreja? Quais são os valores? São os valores morais que nós devemos trabalhar em nós. Nós queremos estudar mediunidade? Nós queremos estudar o Evangelho de Jesus? Nós queremos estudar história? Tudo isso tem que ter a ver, ou tem que estar conversando com os valores que eu quero trabalhar em mim. Por isso que eu estudo, por isso que eu faço o bem, por isso que eu ajudo as pessoas, ou por isso que eu faço caridade. É assim que a gente tem que pensar. Né, dona Maria Rubio? Os jovens ficam com a cabeça distorcida é porque trabalham ideias, ideologias e não valores. Conversa com esses jovens e pergunta quais são os valores que eles defendem. Vocês vão ver que os valores são os mesmos que você defende, ou que eu defendo. Qual jovem que não quer liberdade? Qual adulto que não quer liberdade? Qual jovem que não quer que todos sejam respeitados? Que não tenha separação, que não tenha preconceitos contra quem quer que seja. O adulto também quer isso. Só que foi criado um abismo entre os dois e parece que os dois querem coisas diferentes. Querem a mesma coisa, mas estão buscando de maneiras diferentes. É isso que a gente tem que começar a trabalhar. Você só vence o mal se você usar de uma inteligência mais avançada. Tá? Nunca pague o mal com o mal. Na verdade, o mal é uma distorção do bem. É um bem que não se encontrou ainda. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? 7h30. Vamos pedir aos bons espíritos e à espiritualidade maior que zele por cada um de nós? Ok? Vamos orar.
E nessa prece vamos pedir a Ismael, protetor do Brasil, anjo protetor do Brasil, para que coloque as suas mãos benditas sobre cada um de nós, brasileiros, missionários que estão espalhando para o mundo uma mensagem de união, de fortalecimento e de crescimento. O mal só toma conta se o bem se ausentar da sua missão. Então vamos nos unir e orar. Oração ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz a todos os seres da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, dá a eles orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a todos eles, misericórdia aos chamados inimigos, e recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, nós te pedimos, rebrilha, Senhor, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Amém.
É interessante a gente avaliar o que está acontecendo no mundo. Durante muito tempo, o ser humano questionou a existência de Deus. Quando a gente pega a própria evolução da humanidade, a gente vê que em determinado momento as igrejas, elas tomaram conta dos reis, dos reinados, elas davam ordens, para você manipular de certa forma os países, os reinos. E vendo que muitos usavam isso apenas por interesse material, criou-se um distanciamento da igreja. Nasceu o iluminismo. E o iluminismo buscava iluminar a consciência para que o ser humano entendesse que depende dele, da sua vontade de poder lutar pelo seu progresso. O iluminismo foi a base do que mais tarde seria o positivismo. E o positivismo foi o que ajudou, inclusive, a França a se libertar também, depois de muito tempo. Nesse período que o ser humano ficou discutindo sobre a existência ou não de Deus, que Deus não era aquilo, que a igreja estava agindo de forma errada, muitas pessoas começaram a pensar que Deus realmente não deveria existir. Hoje, o momento que nós vivemos, pós-pandemia e com todas essas mudanças macroeconômicas e geopolíticas, o ser humano está percebendo que tudo o que está acontecendo só pode acontecer se tiver alguém cuidando de nós. Olha o Brasil, por exemplo. País que era chamado de terceiro mundo até pouco tempo, está agora se projetando como uma das maiores nações do planeta Terra. E nós vamos vendo essa mudança que está ocorrendo, cíclica, em todo o planeta. Você já imaginou quando as pessoas começarem a mostrar realmente o que fazer o certo é a melhor opção? Você colocar uma pessoa dentro de uma sala de aula e ela procurar fazer o melhor que ela pode para ensinar as pessoas, e dali, algumas, não todas talvez de imediato, mas algumas já saírem dali com a mesma ideia? E assim também na política, e assim também nas religiões, e assim também na família, e assim também no trabalho, a gente for tirando aos poucos essa ideia do jeitinho, essa ideia da preguiça, essa ideia do que todo mundo faz, então eu vou fazer também, todo mundo rouba, então eu vou roubar também, todo mundo erra, então eu vou errar também, e a gente começar a fazer o que é certo, somente isso. Usar as coisas da maneira correta. Seguir a vida da maneira correta. Trabalhar os valores morais, vencendo dentro de nós as nossas tendências ainda de querer fazer o que é errado. Em tudo, gente. Desde o troco do ônibus, desde uma atitude no trabalho, na escola, com os amigos, dona Luciene? Infelizmente, criou-se uma ideia de que eu não tenho que lutar pelo que é certo. O que é certo, ele vai acontecer sozinho. E aí o que aconteceu? O mal foi tomando conta. Eu não quis me preocupar de resolver em fazer o certo, de me unir com outras pessoas que fariam certo, porque achava que não era problema meu. Eu deleguei isso a outras pessoas. Eu deleguei a educação dos meus filhos aos professores. Eu deleguei a minha casa à pessoa que ia limpar a minha casa. Eu fui delegando. E acabou-se que todo mundo foi agindo de outra forma que não era a maneira que eu deveria agir. Todos os funcionários, todas as pessoas fazendo o que é certo, só o que é certo. Banindo a maledicência, por exemplo. Sabe aquele pré-julgamento? Você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez?
Olha, eu vi os dois juntos. Olha, aquele ali catou uma coisa que eu acho que não é dele. Olha, aquele ali está com um carro. Será que ele comprou? Será que ele ganhou? Enquanto a gente fica alimentando esses sentimentos, a gente vai dando mais força para o mal, que vai usando disso para corromper mais as pessoas. Quando a gente passar uma dificuldade, alguém oferecer alguma facilidade, eu vou ter na hora moral para negar e falar não quero? E manter a minha convicção do que é certo, mesmo que aquilo me doa, me fira, mesmo que aquilo de alguma forma me perturbe? Até onde eu vou sustentar a minha palavra? Até onde eu vou sustentar a minha moral? Eu separei até uns trechos aqui, ó, que eu queria até compartilhar com todos também. Da Bíblia Sagrada, tá? Né, Dona Maria do Nascimento? Fazer o certo é a coisa mais fácil. É só pôr no lugar do outro e eu gostaria que fizesse isso comigo. Na verdade, a gente, mesmo que os outros não façam, a gente tem que começar a dar o nosso exemplo, né? A gente tem que dar o nosso exemplo. Tem gente que às vezes está fazendo o máximo que pode. O máximo. Não é? Só que a gente nunca pode deixar um fazer sozinho. A gente tem que fazer juntos. E a gente tem que fazer o que é certo porque é o certo, só isso. Tudo que você faz de errado, você vai ter que voltar para corrigir. Tudo que é feito de errado, nós voltaremos para corrigir. Vou dar um exemplo. Você fala mal de alguém, ok? Às vezes a pessoa não está nem sabendo. A pessoa não está nem, digamos, sabendo nem da sua existência, vai. E às vezes a gente está ali, ó, metendo o malho, né? Porque a gente ouviu na televisão, no rádio, ou qualquer outro lugar. Se aquilo gerou alguma coisa ruim para aquela pessoa, nem que seja uma vibração, nem que seja uma vibração, nós vamos ter que reencarnar para corrigir aquilo? Né, seu Rogério? Quantidade de pessoas que estão acompanhando a live, quantidade de pessoas que estavam acompanhando a Copa do Mundo. Pois é. A gente sabe que até essas questões, quando é para distrair o povo, há um incentivo até financeiro muito grande para isso ocorrer. Sempre foi assim. Não é? Sempre foi assim. Então a gente tem que lutar para fazer o que é certo. Sempre. Olha o que está na Bíblia Sagrada. Apocalipse de Jesus. Apocalipse de Jesus, versículo 14. Capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Permanecer fiel a Jesus. Ah, mas está demorando demais. Ah, esse planeta, eu ouvi isso esses dias. Uma pessoa falar assim para mim, não adianta. Vou esperar até o dia 31. Se não acontecer nada de mudança, eu desisto. E o mal bate palmas e fala, só precisa disso para você desistir? Tá fácil. Pago em dobro. Não é assim que a gente faz quando uma coisa é muito barata? A gente fala, eu pago até o dobro. O mal faz isso. Se você falar para o mal que você tem um limite para você desistir, ele vai fazer você atingir aquele limite. É igual aquela história que a gente fala, ouviu o dito popular dizendo, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga e um caminhão para não sair dela. Não é assim? O mal olha e fala, ele já deu o preço dele, você se vendeu.
É assim que a gente se vende para o mal. Você falou para o mal qual é o seu preço. É um caminhão. É um caminhão? Tá bom, te dou até 2. É isso que a gente tem que prestar atenção. Persevere, disse Jesus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, temos assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. A prova da nossa fé. Quando que nós somos provados? A todo instante. Quando a situação está mais difícil, quando parece que não tem mais jeito, não tem mais escapatória, e você quer desistir, é a hora que você firma o seu pé, a sua mão, o seu joelho no chão e fala: Senhor, agora é contigo. Eu não vou desistir, eu não aceito desistir. Põe a tua mão. Interfere, Senhor, na minha vida. Interfere, Jesus, no meu caminho. Espíritos de Deus, me deem o discernimento que eu preciso, porque eu sou pequeno. Eu ainda não consigo ter o entendimento pleno das coisas. Não é? E é nessa hora que a gente vai entendendo o que é ter fé. Eu falo por experiência própria. Recentemente tinha algumas situações que eu estava passando que eu falei: puxa, às vezes o fardo parece ser maior do que nós podemos carregar. E você vem, e fala: puxa, não é possível. Acho que dessa vez não vai dar. E a espiritualidade vem, pega na sua mão, fala: persevera, falta pouco. O mal é passageiro. O mal não conduz o trem da vida, ele é conduzido pela vida. Esse trem da vida, ele é passageiro. É passageiro. Olha o que diz aqui em Gálatas, carta aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deu para entender? Não nos cansemos de fazer o bem. Né, seu Rogério? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O mal é tão astuto e ao mesmo tempo mostra que é tão fraco, porque quando ele vê que ele não consegue mais atingir o seu objetivo, ele cria maneiras de tentar nos enganar. Ele tenta de alguma forma fazer com que se a gente estivesse desistindo, a gente estivesse criando maneiras talvez de ir contra o que é certo. Percebam que quem faz o certo sempre. E uma das marcas dos seguidores do Cristo é que eles não aceitam fazer errado para alcançar a mesma coisa. Eles não aceitam fazer errado para vencer. Eles não aceitam fazer errado para chegar na frente e ganhar uma corrida. Eles querem ganhar sim, mas do jeito certo. Eles querem vencer sim, mas do jeito certo. Nem que eles fiquem à exaustão, nem que eles se doem até o limite. Mas eles vão conseguir, e é esse esforço de você vencer a si mesmo que vai demonstrar o seu valor, que vai demonstrar que você não está só, que vai demonstrar que a sua dificuldade, na verdade,
ela te lapidou a se tornar uma pessoa ainda mais forte. E aí a gente cresce. Aí a gente cresce. Né, dona Anabela? Um ator fica mais vulnerável se interpretar personagens de vilão ou vilã por causa da antipatia que as pessoas manifestam, esquecendo que é só um personagem. Na verdade, quando a gente representa o mal, a gente desperta o mal que há no outro. E como nós temos muito ainda a curar dentro de nós, isso fala mais alto. Mas quando o ator também representa bem o que é bom, isso desperta também dentro da outra pessoa o que ela tem de melhor e nos emociona. Não é? E faz com que a gente também desenvolva em nós o que há de melhor. Não é? Faz com que a gente desenvolva em nós o que há de melhor. Quer ver um exemplo? Esse aqui, ó. Vou ler esse poema que vocês vão ver bem o que eu estou dizendo. Quando você se coloca para fazer o bem e se espelha no bem, e você cresce, tá? Do livro Parnaso Além Túmulo, eu já li algumas vezes, mas gosto muito desse poema. Né, dona Denise? Tem gente que não estuda e não aceita fácil que lhe é, e aceita fácil que lhe é conveniente. Paciência, é o estágio que a pessoa está, né? Você não pode andar por ele. Você pode mostrar o caminho, mas cada um anda com aquilo que aprendeu. Né, dona Sinara Santana? Nunca deixe o desânimo ser mais forte que a sua fé. Se está desanimado, a gente tem que buscar formas de nos fortalecer. Desistir nunca é uma opção, né, dona Mônica? Nunca pode ser uma opção. Né, seu Sérgio? Pode sim. Pode ter influência, mas demonstra que a pessoa precisa ainda mais das nossas preces. Pessoa que às vezes pode ter alguma influência para separar, né? O casal muitas vezes é influenciado. É a hora que a gente tem que fazer mais preces ainda pela pessoa, mesmo que não esteja mais do nosso lado. Tá? Olha essa prece aqui, esse poema que é uma prece, de Júlio Diniz, poeta português, que escreveu esse poema dizendo assim: O esposo da pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai aos céus sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições? Vai, conforta os desgraçados, sedentos, esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria
via os lírios, os jasmins, que não fiam, que não tecem, como roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa nos seios dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Imagina o estado de alma desse homem, né? Sentir Jesus. Quando a gente sente Jesus, a gente se supera. A gente se encontra, a gente se alegra, a gente alimenta o nosso espírito de coisas boas. E por mais que venham as coisas ruins, as boas sempre vão falar mais alto. Sempre. Tá bom? É assim que a gente deve fazer todos os dias. Todos os dias. Dona Anabela fala porque falou a questão do teatro, né? Do ator. Porque anos atrás uma atriz em Portugal representava uma vilã. Nessa época ela sofreu um acidente muito grave. Deixa eu ver ali. Passou aqui o texto. Deixa eu voltar aqui. Um acidente muito grave por um incêndio, um grande incêndio na sua própria casa. Quando a gente faz esses papéis de vilão, né? A gente acaba entrando numa sintonia também mais baixa, mais pesada. Principalmente quando a gente, você já ouviu falar de incorporar o personagem? O ator é um grande médium também. E muitas vezes ele traz tanta personalidade daquele personagem ou daquela personagem que espíritos que têm aquela mesma vibração se aproximam. Né, Dona Ermelinda? Estudar Espiritismo, enxergar as coisas com clareza, não julgar, não difamar, e muito menos colocar todos os seres no mesmo balaio. Exatamente. Aprender, não é? Dona Maria Lígia, uma pessoa teve um AVC e os médicos informaram que houve morte cerebral. Eu autorizei o desligamento dos aparelhos. Cometi eutanásia? Não. Se já teve morte cerebral é porque o corpo ali ele não consegue reverter mais o processo. O corpo já está funcionando por ação mecânica apenas, tá? É o período que mais que fique ali um certo tempo, o corpo ele não retorna. Então, nesse caso, a gente já sabe que o espírito já está se preparando para o seu desligamento, tá? Orar por ele, pedir para ter paz, que a espiritualidade vai sempre ajudar, tá bom? Eu queria fazer um pedido aqui também, já vi que eu estourei já o horário. Uma das entidades aqui da casa, né, nosso irmão Júlio Del Toro,
pensando nessa campanha para ajudar a casa a ter o seu espaço, ele pediu que doasse, né, para esse trabalho, né, de conseguir recursos, uma das suas adagas. É uma adaga que ele já tem ela há alguns anos, tá? Que ele utiliza nos atendimentos. Para quem não conhece a história desse espírito, é um dos espíritos que trabalham aqui na casa. Faz um trabalho muito grande também de desobsessão. É um dos espíritos que ajudam a guardar e proteger a casa, né? Já contou a sua história algumas vezes aqui. E todos esses amuletos que eles utilizam têm uma força espiritual muito grande, tá? Tanto que são uns amuletos que somente ele utiliza. Então ele pegou a sua adaga que ele usa na mesa para fazer todo o trabalho espiritual. Eu acho que ele já deve ter essa adaga aqui, acredito que uns 6, 7 anos, se eu não estou enganado. E ele doou para a gente ajudar aqui na casa. Então quem quiser depois, acho que o Gilberto vai, se já não fez, ele vai ver uma forma, né, das pessoas poderem participar, e quem quiser, quem for agraciado depois, vai poder receber um dos símbolos que ele utiliza no trabalho, que eu tenho um respeito muito grande, né? Eu tenho certeza que a pessoa que precisa, ela vai receber. Isso não vai ao acaso na mão de ninguém. Então, se for realmente para você receber e para te ajudar, pode ter certeza que de alguma forma vai chegar na sua mão. Tá bom? A casa está fazendo um trabalho agora para conseguir uma sede própria, que não é fácil. Queira ou não, o trabalho que a gente tem é um trabalho que exige bastante, né, de todas as pessoas. Quem vem aqui sabe, e quem vai nas caravanas também vê o esforço e a correria que é. Então a gente está fazendo essa campanha pedindo às pessoas que tem alguma forma de poder ajudar, que nos ajude para a gente conseguir angariar esses recursos e juntar forças para fazer a aquisição desse imóvel, tá? O valor eu sei que pode parecer às vezes alto, mas a gente sabe que isso não é para uma pessoa só, é para todo mundo. Então cada um dentro da sua condição, ajudando com aquilo que puder. A casa, logicamente, vai somar tudo isso e vai, aos poucos, dando direção a mais esse projeto de poder ter um espaço específico para a gente realizar todas essas atividades que poderiam estar sendo realizadas aqui. Mas até mesmo o trabalho dos jovens, que eu falei com o Gilberto esses dias, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho vontade de ajudar também, aqui a gente não tem mais espaço, né? E eu sei a quantidade de jovens que pedem para essa casa ajuda, e a quantidade de jovens que precisam de ajuda e não tem lugar para ir, tá? Então quem puder nos ajudar, a gente deixa aqui a nossa eterna gratidão. Eu, em especial, agradeço muito tudo que eu venho recebendo das pessoas, dos trabalhadores, da casa que me acolheu aqui também, dos amigos como a Égina, que está sempre aqui, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande também, de todas as pessoas que fazem parte dessa grande família TENS. Tá bom? Só tenho mesmo que agradecer. Então, as pessoas que puderem fazer parte, eu estendo desde já também a minha eterna gratidão. Tá bom? E selando esse trabalho da oração pelo Brasil, peço só que tome muito cuidado com as informações que estão sendo ventiladas por aí, muita coisa, as pessoas muito preocupadas com like, em trazer gente para o seu canal. Eu fico pensando, depois que passar tudo isso, qual vai ser o assunto que vão ter nesses canais, viu? Porque hoje cria-se uma expectativa e gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, e muita gente fala as coisas sem saber exatamente a fonte ou por que está falando, né? Então o Brasil ele está nas mãos do Cristo. A gente sabe o trabalho que os Espíritos estão fazendo para poder ajudar não só o Brasil, mas o mundo. E o nosso papel é nos unir da maneira correta, tá bom? Com os pés no chão, para transformar esse Brasil cada vez mais uma referência
para ajudar a todas as nações, tá? E selando esse trabalho, eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a fazermos a oração ao Arcanjo Miguel. Né, dona Luci Lima? Hoje não tem Enem? Pois é. Vou ter que fazer com o Gabriel, que está aqui, ó. Né, Gabriel? A Edna está preparando, já está estudando para o próximo Enem. Ela sabe que o Enem, o próximo, vai ser mais forte do que o anterior. Pode ter certeza que ela está estudando, tá? Né, Edna? Então vamos lá. Oração ao Arcanjo Miguel. É uma invocação a Miguel. Miguel, chefe das milícias celestiais. E que a gente pede, nesse ano, nesse momento, que possa trazer todo o exército do Cristo, representado por cada um de nós, os soldados da verdade, do amor, da compaixão e da paz, para que juntos possamos fazer com que a imagem do Cristo reflita através de cada um de nós. E dizemos assim: Miguel, que trabalhais para resplendor da verdade. Trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos como um privilégio e sempre respeitando. Permitir que caminhemos sempre com dignidade. Afastai de nós as ideias perversas. Fazei de nós amigos, pessoas que saibam discernir, que saibam compreender e nunca julgar, principalmente aqueles que erram, pois o nosso papel é ajudá-los. Ajudai-nos, Senhor, contra os nossos chamados inimigos, principalmente aqueles que vivem dentro de nós. Sejam eles materiais, sejam eles espirituais, estejam eles conscientes ou inconscientes, e os cure, pois a verdade é o vosso signo. Permiti que a nossa intuição seja como a vossa espada para dar-nos proteção. Afastai de nós pessoas que queiram nos induzir ao erro. O nosso coração está ligado ao vosso coração, a vossa energia, que é a verdade. Somos guiados pela verdade, a verdade que liberta. Fazei de nós também mensageiros da suprema verdade que é Deus. Salve Arcanjo Miguel. Salve Arcanjo Miguel. Salve Arcanjo Miguel. Que assim seja para sempre. Amém. E com essa prece agradecemos mais uma vez a oportunidade de aprender e de servir. Confiemos na vontade de Deus. Confiemos na missão que nós temos, confiemos que tudo é possível àqueles que creem. Tá bom? Que possamos nos unir, mantermos em alerta, não nos deixarmos levar por provocações, que a tendência é cada vez mais o mal acabar. Tá bom? Mantenhamos a nossa vigilância. Orar e vigiar, ensinou Jesus. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima,
esteja agora e sempre em nossos corações. Uma ótima noite a todos. Acompanhemos nosso irmão Gilberto daqui a pouquinho. E salve Jesus! Salve Jesus e salve Maria Santíssima. A missão que este país tem: iluminar o mundo com a verdade, vivida e praticada pelo Cristo. Brasil, celeiro do mundo, pátria do Evangelho,